Sim, sim, sim. Alô, alô, cheguei. Sou eu, seu amigo querido Paulinho Boa Pessoa. Continuo querido? Ah, que bom. Que bom, assim, não fiquei muito pretensioso, né? É tudo quando você fala seu amigo querido, fala, mas não é tão querido. Obrigado, viu? Obrigado pelo teu amor, pela tua amizade, por corresponder esse carinho que eu dedico todo dia a você. A história que nós vamos contar a partir de hoje é simplesmente espetacular. É uma história linda, tocante, exemplar e vem para mudar o conceito aí de muita gente. O conceito e até o preconceito de muita gente. História belíssima e imperdível. Se puder, peço a você que compartilhe a história, tá bom? Quero fazer agradecimento especial antes de começar a narrá-la. Esse agradecimento eu quero fazer aqui, ó, especialmente a essa minha amiga, a Raquel Benedita Ferreira da Silva. Ô Raquel, muito obrigado, meu amor. Muito agradecido, viu? Ela fez aqui um Pix pro canal, apoiando o nosso canal. Ô Raquel, beijo pra você e muito obrigado. Ô Paulinho, eu queria fazer como fez a Raquel Benedita Ferreira da Silva. Como faço para te mandar um Pix? Saiba que aquele telefone que eu coloco bem ao lado do título é uma chave Pix e por ali você pode apoiar, se quiser, o nosso canal. Lógico que todo o apoio que você der é muito bem-vindo, lógico. Mas se não puder, não tem o menor problema. Você já ajuda demais ao canal simplesmente de vir aqui e ouvir uma história. Isso já é de um grande significado para todos nós. Ainda mais quando você se inscreve no canal e curte dando o teu joinha. Porque aí o YouTube reconhece que o canal é importante, recomenda, ele cresce, aumenta a nossa audiência e não pode haver ajuda maior do que essa, tá certo? Obrigado, viu, Raquel? Raquel Benedita Ferreira da Silva, um beijo muito carinhoso para você. Agradecimentos especiais quero fazer a essas pessoas lindas que dão um apoio e elas se tornam membros aqui do canal. Quer ver? Quero agradecer aqui a Sandra Amara. Ô Sandra, ela já era assinante e voltou a ser assinante, reiterando o desejo de seguir conosco. Sandra Amara, um beijo carinhoso para você. A Maria Santos voltou a ser assinante faz 5 dias e ela é VIP auditório. Obrigado, viu, Maria? A Maria Salete Chás voltou a ser assinante. A Jennifer Alvarez, ou a Jennifer Álvares, ela não era assinante e virou assinante. Obrigado, Verônica Fogaça. Corre e me abraça, Verônica. Obrigado por tudo. Voltou a ser assinante do nosso canal. Muito, muito obrigado. Ô Paulinho, dá para você adiantar alguma coisa da história de hoje? Gente, não posso dar spoiler. Mas é uma história magnífica, exemplar e muito mística também, sabe? Muito misteriosa também. É uma história que tem emoção, que tem muita verdade e há nela muita sobrenaturalidade. Tenho certeza que você, sensível do jeito que você vai se apaixonar pela história do começo ao fim. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história fantástica aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Amália. E essa é uma história muito especial, porque é a história de vida do meu marido Bernardo e uma professora de nome Leonora. Bernardo e a professora Leonora. Uma história que começa de uma forma muito triste. Essa história, na verdade, ela começa em meio às sombras.
exatamente assim. As sombras de uma cidade grande, onde a luz da esperança parecia distante. Quando eu conheci o Bernardo, ele já era um homem feito, mas a sua jornada até ali havia sido marcada por desafios que poucos poderiam imaginar. E envolvia Bernardo e uma professora de nome Leonora. Eu vou ter que contar a história inteira para que vocês possam compreender. Bernardo cresceu num lar conturbado, onde a luz da infância foi rapidamente ofuscada pela escuridão da dor e do medo. Desde muito pequeno, ele sentia o peso da tristeza que pairava no ar. A lembrança de sua mãe, uma mulher amorosa e protetora, era como um farol distante em meio à tempestade. Ela havia partido cedo demais, deixando o Bernardo, a partir de 8 anos de idade, à mercê de um padrasto que não tinha por ele a menor compaixão. Sim, exatamente o que vocês entenderam. O Bernardo era filho da sua amada mãe, Dona Sueli, e pai desconhecido. Depois da Sueli, a Dona Sueli acabou se envolvendo com esse outro senhor, mas esse outro senhor era o padrasto do Bernardo e nunca gostou dele. Então, a casa onde moravam Bernardo e o padrasto se tornava um verdadeiro campo de batalha. As paredes eram testemunhas silenciosas das brigas e dos gritos que ecoavam noite após noite. O padrasto, um homem amargurado, agressivo, desconfiava de tudo que o Bernardo fazia e descontava, além disso, toda a sua frustração pela vida em cima do coitado do enteado. Bernardo, o menino, se via muitas vezes em situações que nenhuma criança pode passar por ela. De agressões, uma constante sensação de insegurança. Ele aprendia a se esconder em seu próprio silêncio, a evitar conflitos e a passar desapercebido. Na escola, Bernardo tentava manter uma fachada de normalidade. Ele era um aluno bom, ele era um aluno inteligente, curioso, mas sua mente estava sempre longe dali. As aulas eram um refúgio temporário, mas também um lembrete da vida que levava fora daquele ambiente seguro. A segurança para ele estava na escola e não em casa. Então, muitas vezes ele chegava à escola com a roupa suja, o estômago roncando de fome, os colegas, sem saber da sua realidade, faziam brincadeiras que o deixavam ainda mais isolado. Era o bullying. Naquele tempo não se usava isso, mas era o bullying famoso. Ele se tornava invisível entre risadas e conversas despreocupadas. As noites eram especialmente difíceis. Enquanto outros meninos sonhavam com aventuras e heróis, Bernardo lutava para encontrar conforto em meio ao caos que havia se transformado a sua própria vida depois da partida da mãe. Ele se encolhia sob as cobertas, tentando bloquear os sons dos gritos que ecoavam pela casa. O medo se tornara seu companheiro constante. Ele nunca sabia quando a situação poderia piorar. E às vezes piorava do nada. Difícil era isso. Ele nem tinha feito nada. O padrasto de repente entrava no quarto com o cinto na mão e lascava a cintada em cima do Bernardo. Ele agradecia o acolchoado que ele usava, porque às vezes o padrasto estava bêbado e nem percebia que ele ainda continuava enrolado no acolchoado. Mas outras vezes, o padrasto puxava o acolchoado e batia com o cinto contra a sua pele. Aí doía mais. Mas sempre chega o dia
Para quem sofre assim, há o famoso dia fatídico. E o dia fatídico chegou. Ele já estava com 11 anos. E ele decidiu que era muito melhor ele fugir do que continuar naquela vida com o padrasto. Sabe quando a pessoa ela vai pensando, ela vai raciocinando e ela conclui que não dava mesmo para ficar? Ela vai entendendo que a situação era difícil demais. As brigas entre o padrasto e ele atingiram um ponto culminante. Depois de uma nova discussão agressiva, de novo o padrasto com um cinto, e desta vez ele havia conseguido levantar o edredom, o acolchoado, marcando a pele do Bernardo com as cintadas violentas. Bernardo percebeu que não poderia mais suportar aquela vida sufocante. Ele não ia ficar mais ali. Tinha 11 anos de idade e tomou uma decisão. Corajoso, ele precisava escapar daquela prisão emocional. E com o coração acelerado e a mente cheia de incertezas, Bernardo arrumou rapidamente algumas roupas Foi num saco, né, Bernardo? Não tinha uma mochila, não tinha uma disponibilidade assim, uma mala, nada disso. Foi num saco, né, Bernardo? Ele está me dizendo agora um saco de estopa. Você conhece saco de estopa? Foi ali. Ele foi colocando o que ele podia. Suas únicas posses. E ele esperou que o padrasto roncasse. O padrasto que bebia, quando pegava nesse sono pesado dos roncos, podia cair o mundo. E ele, de maneira sorrateira, praticamente arrastando o saco de estopas, saiu de casa, sob a luz fraca de uma manhã que estava chegando já. Devia ser umas 5:30. A luz da manhã estava querendo chegar. Cada passo na rua era uma mistura de medo e de liberdade. Ele sabia que o desconhecido o aguardava do lado de fora. A cidade grande parecia imensa e intimidadora, mas também cheia de possibilidades. As ruas tornaram-se seu novo lar. Embora fossem frias e impiedosas às vezes, ofereciam uma liberdade que ele nunca havia experimentado antes. Ele aprendeu rapidamente a adaptar-se ao novo ambiente, onde encontrar abrigo, parques, estações de trem, durante a noite, como conseguir comida nas feiras. Feira. Foi ali que ele achou um ambiente mais propício para ele. Na feira, o pessoal joga muita coisa assim que dá para aproveitar. Maçãs que tem um lado podre, mas o outro lado tá perfeito. Bananas marcadas, é verdade, mas com muitas partes perfeitas. Verduras. A cada dia era uma luta pela sobrevivência, mas também uma oportunidade para redescobrir quem realmente ele era, longe das sombras do passado. Enquanto agora caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, Bernardo sentia uma mistura de emoções: medo do desconhecido e esperança por um futuro melhor. Ele começou a sonhar novamente, não apenas com a liberdade física, mas com a possibilidade de construir uma nova vida cheia de amor e de segurança. E assim, sem perceber, Bernardo começava a jornada da sua vida nas ruas, solitário, mas determinado a encontrar o seu próprio caminho para a luz.
Olha, muitos poderiam pensar que a vida dele na rua seria uma vida sem futuro. Ah, não vai dar nada na rua, um moleque de 11 anos. Mas Bernardo, ele tinha algo que o diferenciava. Ele tinha um coração generoso e uma determinação inabalável. Nos primeiros dias na rua, Bernardo aprendeu rapidamente a sobreviver. Mas ao invés de se deixar levar pela violência, pelo vício, ele descobriu que o padrasto... Agora observem bem esse detalhe. Uma pessoa pode ser negativa na sua vida, a pessoa pode ser péssima na sua vida, mas sempre ela vai oferecer algum lado, algum aspecto positivo dessa convivência. Sempre! O que um padrasto violento poderia deixar de bom para ele? Deixou um alerta, sem palavras, mas no exemplo, de que o vício era terrível. Ele percebeu que o padrasto era o que era, um homem ruim, um verdadeiro traste, especialmente quando ele bebia. Era assim com a mãe dele, e o padrasto repetia com ele. Então ele disse: eu preciso me manter longe do vício. Foi o serviço que lhe prestara, sem querer, o padrasto violento. Ele se manteve longe do vício. Ele decidiu seguir um caminho diferente. Ele percebeu muitos ao seu redor também estavam lutando e que a solidariedade poderia ser a sua maior aliada. Assim mesmo, com pouco que conseguia, ele dividia e dividia inclusive o alimento, a água com outros moradores de rua. Era como se a dor que ele sentisse o tornasse mais sensível e ao mesmo tempo mais forte. Bernardo, ele começou a ganhar algum dinheiro. O que ele fez? A feira de novo. O que ele observou lá na feira? Que ele poderia se oferecer para levar as sacolas pesadas das senhoras até as casas dela. Dona, posso levar tua sacola? Umas diziam não, eu mesmo dou conta. Mas outras, talvez mais por piedade do que por necessidade, olhavam para o Bernardo: você leva? Eu levo para a senhora, eu sou forte, dona. E ele começou a levar as sacolas que ficavam lotadas de verduras, de frutas. Ele diz que de vez em quando eram carrinhos que as senhoras levavam à feira, ele ia empurrando os carrinhos. Ele ganhava dinheiro com aquilo. Mas, enquanto ele fazia isso, ele percebeu que aquela senhora já idosa, já bem idosa, ela ia sempre à feira, e como ele já tinha levado sacolas para ela, ela já chamava por ele, e até sabia o nome. Ô Bernardo, venha pegar a minha sacola. E aí, ele ficava a feira inteira fazendo com ela, enquanto ela ia lotrando a sacola, e ele levava a sacola até a casa dela. Ela se chamava Leonora, Dona Leonora, já idosa. Ela era uma professora aposentada. A Dona Leonora foi percebendo que aquele menino era possível. Ele praticamente amanhecia, ela ia cedinho na feira, ele estava lá. Ela foi se interessando pelo garoto. Ela foi fazendo perguntas a ele numa entrevista. Quem é sua mãe? Ele mentia. A mãe já estava morta, mas ele dizia: a minha mãe é a Dona Sueli, ela está viva. Só que ele falava sempre ela está viva, quando normalmente uma criança não diz isso. Normalmente uma criança diz: a minha mãe é a Sueli e fim. Mas ele dizia: a minha mãe é a Sueli, ela está viva. Então você vai levar isso aqui para sua mãe. E ela sempre cedia alguma coisa do que ela comprava para ele. Mas ela estava desconfiada, obviamente, que aquilo era uma mentira. Ela era professora, tarimbada, uma verdadeira psicóloga. Ela sabia
das respostas do Bernardo que não condiziam com a realidade. Onde mora esse menino? Ela queria saber: posso ir na tua casa? Não pode. Tem um cachorro bravo lá. Ah, é? Tem um cachorro bravo na tua casa? Tem. E como é que ele chama? João. João? Mas que nome estranho de cachorro. Na verdade, sabe quem era o João? Era o padrasto. Então ele associou, menino, que o cachorro bravo da vida dele era o padrasto, era o João. Então a professora, a dona Leonora, como ele fala, com L começando, a professora Leonora, ela foi observando em todas essas respostas do Bernardo que havia alguma coisa errada. Mas ele continuava prestando o seu serviço. E houve um dia, já passado muito tempo, mais de um ano ele fazendo aquilo, que um dia a professora, já idosa, resolveu seguir os passos do Bernardo. Não caminhando. Ela, na verdade, ficou dentro de um táxi. E o taxista, com ela sentada no banco traseiro, foi seguindo o menino quando ele saiu e viu que ele se acomodou debaixo de uma marquise de um posto de saúde abandonado. E ali ela viu que o menino dormia ao relento. E nesse dia ela desceu do táxi, foi de encontro ao Bernardo e o chamou: Bernardo, vi que na tua casa não tem a dona Sueli e vi que na sua casa não tem nenhum cachorro chamado João. Então eu vou levar você para dormir lá na minha casa. O Bernardo não queria ir. Não precisa, dona Leonora. É que eu não fui para minha casa ainda. Já já eu vou. A minha mãe está me esperando. A dona Leonora quase que acreditou. Mas falou: então faz o seguinte. Vamos até a minha casa. Eu coloco você lá naquele quartinho que eu tenho nos fundos. Você fica lá um pouco. Depois, quando der a hora, você vai para tua casa. Só que aquele quartinho dos fundos, a dona Leonora preparou para ele com uma cama, com cobertor, fez com que ele tomasse um banho. Hoje você fica aí, a hora que chegar a hora de você ir embora, você me avisa. Se você quiser, eu chamo aquele moço do táxi para te levar na tua casa. Não precisa, dona Leonora. Eu sei, eu vou correndo. Mas fica por aí. E naquele dia, talvez por cansaço, o Leonardo, ele foi ficando na casa da dona Leonora, até que ele não suportou o cansaço e ali adormeceu. E quando o dia amanheceu, a dona Leonora sabia que não havia mesmo lugar para ele ir. E levou para ele os alimentos do café da manhã, e embora ele fizesse questão de continuar prestando seus serviços na feira, levando as sacolas de outras mulheres. Mas ele pediu para ela: ô dona Leonora, a hora que eu acabar eu posso vir aqui? Pode. Esse quartinho é seu. Você vem cá quando quiser. E aí ele, quando terminava de entregar tudo lá na feira, ele ia lá pro quartinho. Até que um belo dia, mas isso depois de um bom tempo, ele contou a verdade para dona Leonora. A dona Sueli, a mãe que estava sempre viva, ele falou a verdade para ela. A mãe havia falecido. E o cachorro bravo, o João, não era cachorro. Era pior do que um cachorro bravo, mas muito pior. Era o padrasto.
que jamais fora atrás dele, e nem ele queria. Dona Leonora, já idosa, mais de 80 anos, morava sozinha ali. Perguntou se ele queria entrar. Ele disse que gostava do quartinho, queria ficar lá. E a Dona Leonora, em respeito ao menino: tá, então você pode ficar aí. Era essa liberdade que o Leonardo buscava e precisava para se encontrar e para ser ele mesmo. Ela percebeu que o menino não estava indo à escola, mas ela era professora. Dona Leonora era professora aposentada. Que série que você parou? Eu estava na primeira série do ginásio. Foi com 11 anos. Então eu vou dar aulas para você. Só que a nossa aula tem hora. Você vai à feira, faz as suas entregas e depois, quando você voltar de tarde, vai ter aulas comigo. E assim, houve uma mudança completa e total na vida do Bernardo. Ele ia pela manhã à feira, fazia suas entregas e por volta de 1h da tarde ele estava no quartinho, já com a comida pronta, a mesma que comia Dona Leonora. E depois do almoço, começava Dona Leonora a lhe ensinar todas as matérias a partir da quinta. Mas eu vou te matricular numa escola. Esse ano, você vai fazer aqui comigo. Eu vou te matricular numa escola. Eu vou conseguir te colocar na 6ª série. Ele fez uma espécie de um vestibulinho, uma provinha, para provar que realmente ele estava apto para a 6ª série, de acordo com os ensinamentos de Dona Leonora. Ela levou o Bernardo exatamente naquela escola onde ela foi professora por muitos anos. E foi ali que o Bernardo acabou sendo admitido para a 6ª série. E a vida dele mudou completamente. Ele voltou a estudar. E o tempo continuou a passar. E quando ele completou os seus 18 anos de idade, o Bernardo estava terminando o colegial. Por orgulho de Dona Leonora, que completava os seus 88 anos de idade. 88. Bernardo levou com muito orgulho o diploma do 2º grau completo. E Dona Leonora, abraçando-o, falou: meu filho, Bernardo, você não vai parar agora. Você vai fazer sua faculdade. Você vai para a faculdade. Para ele, aquele quartinho onde ele ficou, na casa de Dona Leonora, seus carinhos, sua atenção, tudo isso se transformaram num símbolo de conquista e liberdade. Aquele era o seu novo lar. Foi quando o Bernardo, aos 18, se apaixonara pela feira e lá ele conseguiu montar sua primeira banca, vendendo apenas frutas selecionadas: as maçãs, as peras, as bananas. Ele escolheu um ponto estratégico ali na feira, com seu carisma natural, habilidade de vendedor excepcionais. Ele fala: não conhecia o meu pai, mas devia ser um bom vendedor, o danado, porque ele herdara muita coisa do pai.
E assim, ele começou a prosperar. Quando estava prosperando, que teve condição de alugar a primeira casinha, ele foi golpeado com a notícia de que a professora Leonora deitou-se para dormir naquela noite, mas não amanheceu mais com vida. Ele disse que nunca sofreu tanto na vida. Ele sofreu muito mais do que sofrera quando morreu a mãe dele, porque quando a mãe morreu, ele tinha os seus 8 anos de idade. Ele sofreu, mas ele era muito criança. Ele não tinha ainda cabeça para raciocinar tudo que representava a mãe. E depois a presença do padrasto junto com ela acabava atrapalhando até a maneira da mãe manifestar amor por ele. Você vê que uma pessoa ruim às vezes atrapalha até a pessoa que é boa. É a tal da maçã podre no meio das boas maçãs. Contamina, estraga as outras. Então a mãe, lógico, a dona Sueli o amava, mas o amor dela, de certa forma, não podia ser manifestado com clareza, exatamente porque o padrasto não deixava. Então ele sofreu muito mais na morte da dona Leonora. Era ele que estava no velório daquela senhora. Mas ninguém. Ele a sepultou. Rendeu a ela as suas últimas homenagens. E essa história, quando ele me contou, quando tomei conhecimento, e isso foi logo na primeira semana do nosso namoro, eu enfiei na minha cabeça que um dia eu iria entender essa história melhor. E não fiz outra coisa na minha vida a partir daí. E é exatamente as descobertas que eu fiz sobre Dona Leonora e o meu marido que eu quero colocar no próximo capítulo dessa minha história fantástica. Não perca, aqui mesmo, nesse canal. Que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. As perguntas que me faço são levadas ao espaço, e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no infinito iluminada pela força desse amor, luz verdadeira, dessa paz tão desejada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem